Bom dia, boa tarde, boa noite, pesquisadores. Neste vídeo, nós vamos apresentar para vocês um exemplo de tema e palavras-chave. Nós vamos apresentar como estruturar uma busca com essas palavras-chave, utilizando os operadores AND e OR. A gente também vai apresentar a utilização de caracteres coringa, os denominados wildcards. Bora lá? Então nós temos aqui um exemplo de tema e palavras-chave. O nosso tema é medidas de capacidade de inovação. Então percebam que esse tema ele tem um primeiro termo, ou um primeiro eixo da pesquisa, que são as medidas de capacidade. Também tem um segundo termo, um segundo eixo, que é a inovação. Então aqui inicialmente nós elaboramos palavras relacionadas, sinônimos de medidas e ou também de capacidade. Então, por exemplo, aqui nós já escrevemos os termos em inglês. Então nós temos as palavras capacity, measure, indicator, maturity e metric. No segundo eixo, então de forma parecida, também palavras relacionadas à inovação. Então nós temos a própria palavra, innovation, innovativeness e innovator. O operador OR. A gente utiliza o operador OR para combinar simultaneamente todas essas palavras sinônimas. Então aqui voltando para o nosso exemplo, nós vamos utilizar o operador OR entre as palavras relacionadas, as palavras sinônimas. Isso vale aqui para o eixo 1, bem como para o eixo 2. Então, sinônimos, no caso aqui as palavras relacionadas à inovação, então pode ser a palavra innovation, or innovativeness, or innovator. O operador AND. O operador AND ele vai funcionar de uma maneira diferente. Vamos ver aqui como é que funciona. Então, voltando ao nosso exemplo, a gente tem o nosso primeiro termo, o nosso primeiro eixo, que são as medidas de capacidade. Então, notem aqui que temos as várias palavras relacionadas, capacity, measure, indicator. Nós temos o nosso segundo termo, segundo eixo, que é inovação. Então, aqui as palavras relacionadas à inovação. E o operador AND ele vai exatamente trabalhar nessa combinação, nessa intersecção desses dois eixos. Então, nós teremos aqui o primeiro eixo, do jeito que estava antes, os termos sinônimos ligados pelo operador OR. A mesma coisa vale para o segundo eixo, então eles aqui também estão ligados, os sinônimos, pelo operador OR. E a intersecção, a combinação desses dois, nós ligamos pelo operador AND. Então aqui mais um slide para detalhar melhor como é que funciona os operadores OR e AND. Então, inicialmente, nós temos aqui uma query, uma busca de palavra-chave. Ignorem aqui o valor em cinza, aqui, parte do texto em cinza, foi suprimido. Considerem apenas a parte colorida. Então, nessa primeira busca, nós temos a palavra capacity e inovação, and innovation. Então, nessa busca, ela vai fazer exatamente isso aqui, vai pesquisar artigos que tenham tanto capacity quanto innovation no abstract, no título ou no artigo, dependendo da maneira que a gente fizer a busca na Web of Science. Nós temos aqui uma segunda busca, então relacionando a palavra capacity and, aí nós temos aqui innovation or innovativeness. Então essa é a ligação que nessa busca estaria fazendo. A gente estaria procurando artigos que têm a palavra capacity em inovação, em innovation, perdão, e também artigos que tenham a palavra capacity com inovatividade, innovativeness. Um terceiro exemplo aqui de busca, então aqui nós incluímos todas as palavras do eixo de inovação. Então essa busca aqui procura artigos que tenham a palavra capacity e inovação, nesse caso aqui. Também procura artigos que tenham a palavra capacity e inovatividade, que é esse caso aqui.
e também procura artigos que tenham a palavra capacity e innovator, inovador. Aqui nós temos um outro exemplo, então aqui nós incluímos daí mais uma outra palavra aqui no primeiro eixo, palavra measure, medidas. Então essa query, ela procura todas essas possibilidades de combinações de palavra-chave. Então artigos que tenham capacidade e inovação, artigos que tenham capacidade e inovatividade, ou artigos que tenham capacidade e inovador, ou artigos que tenham medida e inovação, ou artigos que tenham medida e inovatividade, ou artigos que tenham medida e inovador. Por fim, a nossa query completa, né, como a gente já tinha antes, ela faz todas essas combinações de palavras-chave. Então, por isso que é importante utilizar o operador OR e AND, porque a gente ganha aqui bastante versatilidade na nossa busca. Então, caracteres coringa, também conhecidos como wildcards. Como funcionam os caracteres coringa? Então, ao fazer a nossa busca, nós podemos substituir um caractere de uma palavra por um desses caracteres especiais. Então, por exemplo, se a gente substituir uma das letras por uma interrogação, no caso, como é que a base de dados vai interpretar? Ela vai interpretar que que naquele local deve ter um caractere, que pode ser um caractere qualquer, ou seja, pode ser uma letra A, pode ser uma letra B, pode ser uma letra S, pode ser qualquer caractere. Se nós utilizarmos aqui o cifrão, o que a base vai interpretar? Que naquela posição pode haver 0 ou 1 caractere. Ou seja, digamos que a gente está utilizando palavras em plural e no final a gente coloca o cifrão. Então ele vai interpretar que aquilo ali pode ser uma palavra no singular ou também no plural, ou até com uma outra letra, no final. Por fim, nós temos aqui o caractere asterisco, que ele interpreta como 0 a infinitos caracteres. Ele é bem versátil, então, por exemplo, se você tranca a palavra logo no começo, ele vai dar todas as variações daquela palavra. Então, nós temos aqui um exemplo. Então, por exemplo, o termo pesquisado foi organization, seria, né? Mas a gente substituiu aqui o Z, né? Normalmente um Z, pela interrogação, e no final da palavra a gente colocou um asterisco. Nessa interrogação, ele vai substituir por um caractere. Então aqui nós temos alguns exemplos. Pode ser substituído organization por Z, que é o formato americano, ou o formato britânico, organization com S. Então, exatamente aqui nesse ponto de interrogação, ele vai substituir por um caractere, que normalmente vai ser aqui o Z ou o S. E no final aqui dessa palavra, o asterisco, ele substitui de 0 a infinitos caracteres. Então percebam aqui que nesses dois primeiros exemplos, nós não temos o plural, 0 caracteres. Já nesse terceiro aqui, ele substituiu pelo S. Então, porque pode ser de 0 a infinitos. Então, no caso, um dos S's. Uma outra possibilidade que ele pode substituir aqui seria organizational, né? Então, um outro conjunto de caracteres nessa palavra que ele também encontraria. Então, veja que a utilização de wildcards permite que você amplie a sua busca, ao invés de utilizar vários termos sinônimos, você utilizando os wildcards de uma maneira muito mais rápida, você consegue aglomerar e utilizar todos aqueles sinônimos. Então, continuando aqui a utilização de caracteres coringa, vamos para o nosso exemplo. A gente estava utilizando as palavras aqui no nosso primeiro eixo de pesquisa: capacity, measure, indicator, maturity and metric. Então, quais seriam variações dessas palavras-chave que nós também deveríamos, digamos, pesquisar? Então, a palavra capacity, ela também poderia ser pesquisada no plural, capacities. Há uma variante bastante utilizada no inglês, que é a questão de capability. No português não é tão comum. Então, tanto capability quanto capabilities. A palavra measure também poderia ter a sua variação no plural, poderia ter a variação do verbo, measuring, poderia aparecer no título, por exemplo. Indicador é a mesma coisa, indicator, indicators, indicating.
Maturity talvez não tantas variações, mas digamos mature, maturity. E metric também, sua variação no plural. Então, como é que nós utilizaríamos os wildcards, né, os caracteres coringa, para essas palavras? Então, por exemplo, a palavra capacity, a gente poderia colocar aqui o ponto de interrogação no C, que pode também ser substituído pela letra B, né? Então aqui poderia aparecer um C quantum B, que retornaria resultado, e a partir do T para frente, né, de capacidade, capacity, aqui pode ser, do T pode vir a palavra no singular, pode vir no plural, entre outras. Então aqui a gente já colocaria o asterisco. A mesma coisa que vale para a palavra measure, é bem interessante, tem o measure, o measures e o measuring. Então a partir do R aqui a gente já colocaria o asterisco e todas essas variações seriam encontradas, e o mesmo que vale para as outras palavras-chave. Então, continuando o nosso exemplo, nós temos aqui o nosso segundo eixo de pesquisa, que é a palavra inovação. Então nós temos as palavras innovation, innovativeness, innovator. Algumas variações dessas palavras-chave são as palavras aqui no plural, por exemplo. E como é que seria a utilização de caractere coringa, né, para a gente captar todas essas palavras? Então bastaria que a gente truncasse a palavra aqui no innovate e aqui a gente colocasse o asterisco. Percebam que dessa maneira todas essas palavras aqui elas são resolvidas, né, por meio da utilização deste caractere coringa no final da palavra innovate. Então, com essa palavra-chave e com esse caractere especial, nós conseguiríamos todos os resultados, né, de artigos com essas palavras na base de dados. Então, como é que vai ficar o nosso conjunto final de palavras-chave no nosso exemplo? Então, nós temos aqui o primeiro eixo, medidas de capacidade. Então, percebam aqui que a gente colocou diversas daquelas palavras, daquelas variações possíveis das palavras-chave. Nós temos aqui o segundo eixo também, com diversas variações. E nós vamos utilizar a combinação AND, e percebam aqui que nós estamos utilizando esses caracteres coringa, esses caracteres especiais, os wildcards, para fazer a nossa busca. Então, essa aqui é a nossa busca final. Essas são algumas referências que nós utilizamos para fazer essa apresentação. Então, a primeira aqui, medidas de inovatividade. Então, exatamente sobre o que a gente tratou aqui nessa apresentação. E a segunda referência é o próprio site da Web of Science, o site de ajuda para fazer buscas avançadas. É isso por esse vídeo. No próximo, nós iremos realizar uma busca passo a passo na própria base Web of Science. Até mais!